Neste vídeo vamos continuar a falar sobre algumas dicas absolutamente fundamentais para sabermos tirar partido da utilização do Visual Studio Community 2015. Continuamos aqui a explorar algumas das funcionalidades do Visual Studio Community que nos vão acelerar por demais o desenvolvimento dos nossos projetos. E neste caso concreto terminámos o vídeo anterior falando sobre o mecanismo de pesquisa de itens ou de palavras no nosso código. Vamos ainda neste vídeo focar esses elementos e introduzir aqui mais algumas circunstâncias que podem ter a sua utilidade. Nesta circunstância vamos continuar a usar o mesmo projeto que eu utilizei no vídeo anterior. Eu tenho aqui todos os documentos fechados e temos aqui então a tecla do Find in Files, ok? Se eu clicar aqui e procurar, já vimos que temos a possibilidade de procurar no Current Project, no Entire Solution, nos documentos que estiverem abertos e reparem que as opções que aqui aparecem são as opções que estão disponíveis em termos de contexto. Isto é, como eu não tenho nenhum documento aberto, reparem como o próprio Visual Studio vai aqui indicar que, ok, você neste caso concreto, no ambiente que está aqui disponível, apenas tem estas possibilidades, procurar na solução inteira ou no projeto atual, uma vez que não tenho documentos abertos neste momento. Obviamente que temos aqui mais algumas possibilidades de pesquisa. Neste caso, no Find Options, embora não seja muito utilizado este tipo de opções, nós podemos selecionar aqui um conjunto de opções extra, nomeadamente Match Case, e o Match Case significa que é procurar tendo em conta se é com letras maiúsculas ou minúsculas, uma vez que nós podemos ter duas variáveis com o mesmo nome, ok? Mas, por exemplo, nome com letra maiúscula e nome com letra minúscula. E neste caso concreto, se nós optarmos por escolher aqui esta opção, ele apenas irá procurar a palavra nome desta forma. Simultaneamente poderemos conjugar com outras opções. Neste caso, a segunda opção significa Match All Word, isto é, procurar toda a palavra e não apenas uma parte dela, isto é, tem que encontrar exatamente aquela palavra. Se eu colocar só nome, ok, e se eu não tiver ativo esta funcionalidade, se eu fizer aqui Find All, o que vai acontecer é que ele vai encontrar nome. N-O-M. Mas porquê? Porque existe em nome, ok? Ora, se eu regressar aqui e colocar nome e disser, ok, eu quero que seja encontrado, ou por exemplo, nome, por exemplo, mas é encontrado como palavra completa. Eu vou fazer find all e o que vai acontecer é que ele não vai encontrar. Não vai encontrar precisamente porque eu escrevi apenas nome, ok? Nós, a qualquer altura, poderemos ter a necessidade de filtrar a nossa pesquisa desta forma, uma vez que poderemos estar a trabalhar com um projeto com imensos documentos abertos, com muitos nomes de variáveis, etc. Outra circunstância que pode ser interessante é a seguinte. Vamos aqui abrir novamente a pesquisa e vamos verificar aqui o seguinte. Nós temos aqui o Result Options. Vamos retirar daqui este espaço, deixá-lo procurar aqui com toda a nossa liberdade, ok? Com letra maiúscula ou minúscula, não interessa, e por conseguinte, se eu tiver nome com maiúscula ou nome com minúscula, nome vai aparecer, mas eu tenho depois aqui o Result Options, e tem aqui o seguinte, vamos aqui procurar nome, Find All, ok? E temos aqui o Find Results 1. Mas depois queremos também procurar uma outra expressão, por exemplo, o Form 1. Okay? Form 1, eu sei que existe um Form 1, porque ele existe aqui. Existem com certeza referências dentro dos ficheiros a este texto. Então vamos fazer aqui o Find All. Mas reparem o que é que vai acontecer nesta circunstância em concreto. Vão ser apresentados aqui os resultados desta minha pesquisa, mas eu perdi a pesquisa anterior. Isto é, deixei de ter aqui os resultados da pesquisa anterior. Ora, eu posso querer pesquisar 2 ou 3 palavras e depois, aí, a partir da altura em que eu tiver os resultados da minha pesquisa, poder desenvolver o resto do meu projeto. Ora, então nesta circunstância eu terei que fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, vou procurar primeiro o nome, mas no Result Options vou colocar aqui a opção em Find Results to Window, ok?
para a janela 2. E o que vai acontecer então é o seguinte, se eu fizer find all, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui a janela dos resultados 1 e depois a janela dos resultados 2, ok? E ambas as duas janelas vão ter exatamente o mesmo tipo de comportamento. Vamos verificar o que é que acontece se eu agora procurar aqui, por exemplo, program, ok? Find all, e reparem, ele foi substituir os resultados aqui neste meu painel 2. Portanto, nós podemos conjugar aqui nas nossas pesquisas a utilização destes dois painéis que, obviamente, nos irão dar os resultados desejados, podendo nós assim depois escolher quer um, quer o outro e alternadamente termos aqui então estes painéis organizados desta forma. Quero chamar a atenção que numa circunstância destas eu posso fazer o seguinte, posso tentar aqui colocar os dois painéis um por cima do outro. Ora, dir-me-ão vocês então, mas eles vão ser substituídos? Não. Eles vão se reorganizar aqui ao fundo, de forma a ficarem aqui com duas tabs, ok? Onde eu posso simplesmente navegar entre elas para poder encontrar os resultados que eu quiser, ok? Eu posso tentar ainda uma outra circunstância, e que é a seguinte, eu vou fechar aqui os resultados e vamos abrir novamente aqui a pesquisa. E neste caso concreto vamos voltar a nome. Current Project. Vamos deixar em Find Results One Window, ou janela 1. E vamos clicar em Find All. Ele vai encontrar então estes dois resultados. Imaginem agora que eu quero apenas ter este painel, mas continuar a procurar outro tipo de elementos. Eu tenho aqui Find All Nome, Subfolders, Find Results 1, etc. Se eu abrir novamente aqui a pesquisa e selecionar aqui Append Results, isto é, adicionar ou acrescentar resultados, vamos procurar aqui Form 1. E vamos fazer o Find All. E reparem o que vai acontecer aqui no nosso painel. Eu vou abrir aqui um pouco mais para verificarmos o seguinte. De uma forma estruturada em árvore, nós vamos ter os resultados das nossas pesquisas. Neste caso concreto temos aqui o nosso primeiro Find, e depois temos o nosso segundo find. Ora, isto significa que se eu quiser fazer mais do que duas pesquisas para depois poder trabalhar no meu projeto, eu posso utilizar de uma forma muito mais interessante este mecanismo de append. Em vez de utilizar dois painéis que me vão permitir ter dois resultados, eu posso utilizar apenas um painel, mas acrescentar, isto é, fazer um append, ok? Apenas numa janela, e ele vai acrescentando por aqui abaixo todos os itens que eu vou pesquisando. Um outro mecanismo que também está disponível, neste caso concreto, no nosso quadro de Find, é a possibilidade de nós podermos, eu vou aqui remover estas opções, ok, certificar-me que está tudo limpo aqui, e a possibilidade, dizia eu, de nós podermos renomear por exemplo, a nossa variável nome por outro nome qualquer. E para isso utilizamos aqui o Replace in Files. O Replace in Files vai ter aqui características muito semelhantes a este quadro do Find in Files, mas vai ter mais um espaço. E este espaço é o espaço do Replace with. Neste caso, eu coloco aqui no topo o termo que eu quero procurar, e depois coloco aqui em baixo qual é o termo, o novo nome ou nova designação. E vamos aqui colocar nome com letras maiúsculas, por exemplo. Ora, temos depois aqui a possibilidade de filtrar em que tipo de circunstâncias nós queremos fazer esta alteração. E podemos selecionar, obviamente, o Entire Solution, Entire Project, os documentos abertos, os documentos que não estão abertos, etc, etc. Ora bem, tudo isso é possível fazer aqui. Temos aqui no Find Options exatamente a mesma circunstância, no Result Options a mesma circunstância também. Depois temos aqui esta opção Keep Modified Files Open After Replace All. Ora, se repararem aqui nestas opções que aqui estão, existem 4 possibilidades. O Find Next vai genericamente fazer a mesma função que está aqui no Find Files. O Replace vai substituir os termos que aparecerem. E nós sabemos que pelo menos 2 vezes aparece nome no nosso código. Ele está aqui dentro do botão 1, que eu criei aqui, neste caso concreto, para ter aqui nome na raiz da nossa classe e nome aqui a ser utilizado quando clicamos no botão 1.
Ora, o que acontece então é o seguinte. Se eu fizer aqui um replace, o que vai acontecer é o seguinte, nenhuma ocorrência encontrada, ok? No current project ele diz que não encontrou nada. Ok, vamos ver aqui o replace all, ele diz caution to enable undo. All files are a match, all files where a match is found must be open. Ok, ele está-nos aqui a avisar de que, ok, atenção, para fazer um retrocesso nesta alteração, todos os ficheiros que forem alterados devem estar abertos, ok? E ele diz assim, do you want to continue with replace all? Eu vou dizer que não, ok? Ele diz que não foram feitas qualquer alteração, etc, etc. Estranho é ele dizer que no replace não existe nada. E se eu fizer aqui no all open documents, eu vou fazer um replace e ele, atenção, vai procurar e vai encontrar aqui nome. Mas reparem no seguinte, ele procurou nome, mas não substituiu por nome. Eu quis aqui fazer um replace e reparem que ele apenas foi procurar e só depois de eu clicar replace novamente é que ele foi substituir, ok? Reparem que ele substituiu ali nome, porque eu primeiro cliquei aqui no replace e não fiz o replace all. Vamos aqui alterar novamente para nome e vamos ver o que é que acontece. Ora, vamos colocar aqui nome. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar aqui, vamos colocar aqui o cursor e ele vai pesquisar no documento. E neste caso vamos selecionar apenas aqui o current document, ok? Só estamos a trabalhar neste documento. Se eu fizer replace, ele vai primeiro procurar o local onde se encontra nome. E ele só vai substituir por nome com letras maiúsculas se eu clicar em replace. E ao clicar novamente em replace, o que ele vai fazer é substituir nome por nome com letras maiúsculas. Reparem, eu vou voltar lá ao cimo e cá está, nome com letras maiúsculas. E simultaneamente salta para o próximo resultado. E só quando eu clicar em replace é que ele vai voltar a fazer a alteração. E no final aparece esta caixa de mensagem a dizer que não foram encontradas mais ocorrências. Se nós não quisermos que esta caixa volte a aparecer, vamos desativar esta opção Always Show This Message. Ora, se eu quiser fazer as alterações, eu vou fazer Ctrl Z, para ter os dois nomes novamente com a mesma descrição, ou neste caso com o mesmo tipo de letra. Se eu quiser fazer um replace all, o replace all significa substituir tudo, ok? Eu vou clicar aqui em replace all e ele automaticamente vai fazer as substituições sem me perguntar se eu quero ou não fazer essas alterações. Portanto, existe aqui toda esta plasticidade de opções que nos permitem de uma forma rápida fazer as alterações que pretendermos. Devemos ter sempre muito cuidado com a utilização deste tipo de ferramentas. Porquê? Porque em algumas circunstâncias nós vamos estar a dizer replace all e na prática nós queremos apenas substituir alguns elementos. E esse é um cuidado que nós devemos ter e muita cautela, porque muitas das vezes com este tipo de manipulação do texto nós vamos comprometer a execução da nossa aplicação. Vamos aqui ver ainda um outro mecanismo mais concretamente relacionado com a parte das variáveis e dos métodos que nos permite renomear uma variável. Por exemplo, vamos fechar aqui este quadro e vamos fechar este painel também e vamos ver aqui o seguinte, nós temos a variável nome aqui colocada duas vezes. O Visual Studio, inclusive, ajuda-nos logo de imediato aqui com a identificação. Se eu clicar aqui em nome, ele automaticamente vai mostrar onde é que existe aqui, neste caso, a construção ou a definição da minha variável. Mas reparem o seguinte, se eu, por exemplo, alterar nome para, novamente, letra minúscula, ok? E reparem o seguinte, ele diz, não encontrei aqui esta variável, ela não existe. Porquê? Porque aquela que existe tem um nome com letras maiúsculas. Mas, no entanto, existe aqui o seguinte, reparem, ele tem aqui uma pequena lâmpada e que me dá opções. Ele diz, das várias opções, ele diz, rename nome to nome, generate field nome in form 1, isto é, se não existe nome, vamos criar uma variável para si, e depois existe aqui um vasto conjunto de opções, nomeadamente esta,
Generate local nome. Ora, o generate local nome é o seguinte, ok, não foi encontrada nenhuma variável com esta designação, vamos criar aqui uma variável dentro do próprio método. Reparem, eu vou clicar aqui e ele automaticamente cria a variável ali para nós, ok? O que significa dizer que eu poderia, inclusive, fazer o seguinte, this.text é igual a nova variável. Okay? E se eu não tenho a nova variável, ele vai me dizer que está um erro, eu posso utilizar esta opção e dizer, ok, generate field nova variável em form 1 ou na variável local. Olha, se eu quiser que a minha variável seja colocada aqui nesta raiz, eu vou escolher a primeira opção, generate field nova variável. Reparem o que é que acontece, cá está. Private string, nova variável, automaticamente criada ali para nós, ok? No entanto, há aqui uma outra possibilidade, que é esta que nós aqui temos. Reparem, eu posso chegar aqui e escolher esta opção, ok? Vamos aqui ver o que é que ele nos diz. Diz-nos ele assim, ok? Não existe aqui nome. Ok, muito bem. Vamos fazer então da seguinte forma. Nome já existe, é este que aqui está. Mas reparem, se eu quiser alterar o nome desta variável na sua definição, e depois alterar ou pedir ao Visual Studio que altere a variável em toda a extensão do seu código, o que pode acontecer é o seguinte, eu vou chegar aqui, vou colocar nome, e de imediato o que acontece é que assim que eu fiz a alteração, obviamente o interpretador detectou que há aqui um erro, não consegue perceber onde é que existe esta variável, mas reparem aqui o seguinte, se eu não escrever mais código nenhum, eu vou ter esta possibilidade de selecionar aqui e dizer rename nome to nome. E este nome to nome vai significar o seguinte, onde aparecer o termo nome, com letra maiúscula, vai ser renomeado para nome com letra minúscula, ok? Eu vou clicar aqui e reparem o que é que acontece, automaticamente aqui ao fundo o texto foi alterado. E, portanto, estes são alguns dos mecanismos que, embora por vezes nos apareçam de forma subtil, são extremamente interessantes para nós conseguirmos apressar e acelerar, neste caso concreto, o desenvolvimento do nosso código. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre estas pequenas dicas que vão aumentar a nossa produtividade.